Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Você está no canal do Escritor Cínico. Para esse vídeo eu trouxe o livro do Rafael Montes, Suicidas. E depois da vinheta a gente conversa sobre o que eu achei desse livro, qual é a história dele e um pouquinho sobre a curta carreira do Rafael Montes. Até lá! Antes de começar a falar do livro, aquele nosso aviso que vocês já sabem. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva e ao se inscrever não esqueça de apertar aquele sininho que é muito importante, porque cada vez que eu for postar um vídeo, o YouTube vai te avisar. Se você não colocar aquele sininho, você vai ter que estar sempre vindo aqui no canal para ver se eu postei um vídeo novo ou não. Independente de ser inscrito ou não, compartilhe esse vídeo e também participe colocando a sua opinião nos comentários, como por exemplo, se você já leu algum livro do Rafael Montes. E vamos então falar primeiro do Rafael Montes. Ele é um autor novo, ele é carioca, nasceu aqui no Rio de Janeiro e tem 32 anos. O primeiro livro que ele lançou foi justamente esse aqui, Suicidas. E esse livro, ele tinha na época 19 anos, e aos 22 esse livro foi publicado e ele chegou a ser finalista do prêmio Machado de Assis e de outros prêmios também. Depois ele viria lançar outros livros, sendo o seu terceiro livro que eu li até a metade, né? Larguei para pegar esse aqui, que é Jantar Secreto, que foi um livro que eu gostei. Então, em resumo, essa é um pouquinho da história do Rafael Montes para situar vocês. O livro Suicidas parte da história de 9 jovens que vão se reunir no porão de uma casa e participar de uma roleta russa. E o último que ficar, né, que não for atingido pela bala e do revólver, ele vai escolher ou se matar ou ir embora. E esses jovens são jovens de classe média e classe média alta da zona sul do Rio de Janeiro, que entediados com a vida e com vários problemas familiares e pessoais, decidem cometer esse ato. É a saída que eles encontram para uma vida que eles não veem mais futuro. O livro é narrado em primeira pessoa e o personagem que vai nos contar toda essa história é o Alessandro. Como é que a gente sabe dessa história se ele também estava entre as 9 pessoas, né, que foram praticar a roleta russa? Justamente porque ele deixa 2 cadernos. Um caderno em que ele vai relatando a vida dele durante um ano antes de acontecer esse encontro suicida, e um outro em que ele vai relatando no dia tudo o que acontece até o momento em que ele não vai poder mais, porque ele também uma hora vai acabar se suicidando, porque a bala vai estar ali na câmara e apertou, saiu o tiro e a pessoa coloca diretamente aqui, é na têmpora ou no coração, e aí não tem mesmo escapatória. Eu gostei da estrutura desse livro, né? Como é que o Rafael fez essa estrutura? Você acompanha esse primeiro caderno, que é o relato, você acompanha o segundo caderno, que é quando a delegada Daniela pega esse segundo caderno que foi encontrado depois de um ano que aconteceu essa roleta russa, e tem também depois os comentários das mães que ficam obviamente chocadas porque não sabiam desse caderno. E por que a delegada faz isso? Porque tem muitas dúvidas sobre esse caso e eles querem elucidar como é que isso aconteceu, por que esses jovens fizeram isso, né? A delegada está 1 ano junto com a sua equipe pesquisando e não consegue descobrir. Então, essas 3 narrativas que correm em paralelo e que vão se encontrar no final, foi uma coisa muito bem bolada. Mas o livro não é um livro perfeito. Como é um livro de estreia, ele tem, na minha opinião, pontos que deveriam ser revistos para o livro ser reescrito. Existem autores que fazem isso, que depois que lançam a sua primeira obra, resolvem reescrever, porque ficam mais maduros e acham que ela não está naquele ponto. Não sei se o Rafael pensa assim, mas eu, como leitor, pensei. Primeiro,
os personagens não são complexos, principalmente as mães das pessoas que morreram na roleta russa. São personagens rasos, muitas vezes passam a sensação de caricatos, personagens que não convencem. Nenhuma das mães que falam ao longo dos 11 capítulos, que foi o livro que o autor escreve, ou Alessandro, durante a história, no calor dos acontecimentos, não me convenceu. Não a história, mas as mães depois comentando junto com a delegada para ver se elas têm alguma lembrança que pode elucidar o caso. Achei uma dramaticidade excessiva durante a narrativa desse segundo livro, o livro que acontece no momento. Ficou assim muito falso para mim. Eu não conseguiu me convencer aquele drama. Podia ter sido uma coisa mais sutil, mais profunda também e menos dramática. E os diálogos em todo o livro, para mim, foram falsos também. Diálogos que eu não acreditei. Muitas vezes eu acho que eles são gratuitos e não têm sentido, como algumas cenas também. Então, eu acho que se o autor reescrevesse, a ideia é boa, a história, a estrutura foi bem desenvolvida, mas a forma como ele escreveu, por ele ser um autor muito novo, acredito eu, fez com que esse romance ficasse para mim com essa deficiência que por vezes me incomodou. Eu, se fosse o escritor, mas lógico que eu sou o leitor, tiraria aqui umas 150 páginas. Mas para quem gosta de um thriller, é um livro que você deve ler, porque o Rafael escreve bem e você começa a ler e não para. Com todos esses senões que eu falei, eu li esse livro em 3 dias. Comecei a ler ele na terça, na sexta-feira eu já tinha acabado. Então, assim, é um livro que te envolve e você quer saber o que vai acontecer. O Rafael sabe lidar muito bem com isso. Mas, para mim, como foi um primeiro livro, tiveram todos esses problemas que são problemas que podem ser sanados caso o autor queira. Se bem que nesse livro que eu li dele, Jantar Secreto, já mostra uma maturidade maior nos diálogos e na condução da história, não colocando muitas das vezes cenas que eu considerei nesse livro gratuitas. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like e, mais uma vez, se você não é inscrito no canal ou inscrita, se inscreva, que nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!